30 de abril de 1990, Oklahoma City. Dois homens num caminhão veem uma cena suspeita. Coisas caídas, pertences, compras e, ao lado, um corpo de uma mulher. Ela está viva e é levada para o hospital, onde conseguem localizar o contato de seu marido, Clarence. O que aparentemente seria uma cena de atropelamento seguido de fuga do motorista, irá revelar uma perversa trama que envolve uma família mergulhada em mistérios, várias vítimas e um quebra-cabeças para identificar a verdadeira identidade dessas pessoas e a verdade sobre elas. O caso gerou um documentário na Netflix, A Garota da Foto. E esse é o nosso assunto de hoje, aqui, no Investigação Criminal Séries. Essa história começa com o atropelamento de Tonya. Essa mulher que foi encontrada no dia 30 de abril de 1990, em Oklahoma City. Dois rapazes num caminhão estão passando, vem essa situação que aparentemente, primeiro eles acham que é uma situação de roubo ou de algum tipo de vandalismo, porque eles veem compras jogadas, coisas pelo chão. Eles acham a situação estranha, decidem descer do caminhão para ver e acabam encontrando um corpo de uma mulher que não está morto. Na verdade, essa mulher está muito machucada e respirando com dificuldade. Eles levam essa mulher para o hospital e no hospital eles identificam, através dos objetos que os rapazes levaram juntos, a bolsa, identificam ser Tonya e identificam o marido dela, o Clarence Hughes. Uma coisa muito importante nesse caso, que inclusive no documentário é uma parte difícil, então acho que nesse ponto o nosso vídeo pode ajudar muito, é porque se a pessoa que está assistindo, por algum momento, desprende a atenção ou não é boa de memorizar nomes, ela se perde completamente, porque esse caso tem essa particularidade que uma mesma pessoa vai ser chamada por vários nomes diferentes. Então eu vou tentar deixar o mais claro possível aqui para que a gente consiga acompanhar. Então a gente está começando falando da vítima do que poderia ser um atropelamento inicialmente, que é a Tonya Hughes e o marido dela, Clarence Hughes. Clarence, que é esse homem que é bem mais velho do que a Tonya, ele aparece no hospital, ele já informa que o casal tem um filhinho de 2 anos chamado Michael, e a primeira atitude dele no hospital, e a gente no documentário fica sabendo através dos depoimentos, não somente de pessoas relacionadas ao casal previamente, então pessoas que vão querer tentar entrar em contato, a gente vai entender a profissão dela também no documentário, mas também de enfermeiras e médicos que estavam presentes. Que a primeira coisa que chama a atenção das pessoas no hospital é o comportamento do Clarence em respeito à esposa, que é um comportamento de isolamento. Ele coloca uma placa na porta do hospital, que inclusive no documentário eles fazem isso visualmente. Eu fiquei em dúvida se era ficcional, se era uma sugestão, mas depois eu pesquisando descobri que uma enfermeira relatou que ele fez isso mesmo. Ele escreveu numa folha, no visitors, quer dizer, sem visitação, colou na porta, não deixava ninguém entrar. A Tonya então chega no hospital, aparentemente num quadro de atropelamento. A gente tem um depoimento do médico que atendeu ela, vou pegar aqui o nome dele direitinho, que é o Dr. Charles Engels. O Dr. Charles conta que chega uma mulher com um hematoma craniano, aparentemente de uma pancada que poderia ter sido provocada por um atropelamento, mas o que é mais curioso que ele conta é que chega uma mulher fisicamente muito forte, uma mulher que aparentemente poderia passar por essa situação e sobreviver ao quadro de trauma, mas que depois da chegada do marido, ela foi ficando pior, e acaba falecendo no hospital, deixando o filho de 2 anos. O filho de 2 anos do casal, Michael, foi entregue a uma família adotiva devido ao comportamento abusivo de Clarence. E aí nós temos o depoimento dos pais adotivos do Michael, a criança, e que vão explicar toda essa relação, porque por que o Clarence perde a guarda do filho. E a gente vai descobrir que Clarence tinha uma ficha policial bem extensa, e toda essa ficha policial, junto com as condições que ele estava dando naquele momento para o filho, fazem com que o Conselho Tutelar decida por retirar a criança dele e colocar num centro de adoção, e esses pais, esse casal, adota essa criança que é adotada, como eles relatam, bem traumatizada, um menino de 2 anos que já falava e para de falar, que está muito assustado, e eles conseguem ir fazendo esse menino voltar a se socializar, ele vai para a escola, ele vai melhorando, ele só fica ruim nos dias que, pela justiça, o pai tem o direito de visitá-lo, que é um depoimento muito forte que a criança entrava em crises e ficava embaixo da mesa, falando esse homem mau não, esse homem mau não. Então,
como é que um menino de 2 anos tem uma consciência do perigo que o próprio pai representa na vida dele. Em 1994, Clarence sequestrou Michael e fugiu. Durante a busca, as autoridades descobriram que Clarence Hughes era, na verdade, Franklin Delano Floyd, um criminoso foragido. Ele tinha um histórico de crimes violentos, incluindo estupros e sequestros desde a década de 1960. Em 1962, por exemplo, ele sequestrou e violentou uma menina de 4 anos. Mas sua condenação foi relativamente branda. Mais tarde, quando fugiu da condicional, ninguém o procurou ativamente. Esse padrão se repetiu. Floyd era preso, conseguia sair, mudava de identidade e recomeçava em um outro estado. A verdade é que ele não precisou ser excepcionalmente inteligente. Ele apenas conhecia os pontos cegos da burocracia policial e judicial e usava a seu favor. O maior trunfo de Floyd não foi uma mente criminosa brilhante, mas sim sua capacidade de se camuflar na sociedade, utilizando artifícios simples e eficazes. Então a gente vai começar a ver o que esse caso traz de complexo, que é o Clarence. Não é o Clarence. Esse homem que tinha uma ficha criminal extensa tinha o hábito de trocar os seus pseudônimos, os nomes de acordo com os delitos que cometia, com os crimes. Ele ia mudando de cidade, mudando de nome. E não só ele, a Tonya também não era a Tonya, porque ela tinha que entrar nesse jogo de mudar a identidade da família. Ele vai ter diversos nomes, ela também, nomes que inclusive depois são encontrados em lápides. O próprio nome Clarence e Tonya são nomes que foram encontrados num casal, numa lápide, num cemitério, que morreram antes deles, né, muito antes deles nascerem, mas eles pegam os nomes de pessoas em lápides e assumem para eles identidades falsas. Isso começa a virar reportagem de televisão. E uma mulher em outra cidade, né, essa mulher chamada Jennifer Fisher, está assistindo a TV, vê a foto da Tonya, fala, não, essa moça não se chama Tonya, o nome dessa moça é Sharon, ela estudou comigo, e esse homem não é marido dela, esse homem é o pai dela. Quem era a Sharon? Da onde ela veio? E a gente vai ver que essa moça estudou numa escola com um grupo de amigos que tinha muito carinho por ela, e tem alguns depoimentos no documentário, e aí mais uma vez é reforçado não somente a bondade, a gentileza, mas um traço muito interessante da Sharon, que era a inteligência. Essa moça era exemplar na escola, tanto que ela ganha uma bolsa de estudos integral numa faculdade para estudar engenharia da aviação espacial. Então ela tinha um caminho brilhante a ser trilhado. Ele a manteve sob controle absoluto, proibindo-a de revelar sua origem ou fazer contatos que pudessem gerar suspeitas. Até mesmo quando Sharon Marshall conseguiu uma bolsa de estudos para engenharia espacial, ele imediatamente interveio e a forçou a desistir, garantindo que ela continuasse isolada sob seu domínio. A Sharon engravida. E aí o pai decide que, por ela estar grávida, ela não vai para a faculdade, ela perde a bolsa de estudos, ela é proibida de ir para a faculdade, e decide que eles vão se mudar de cidade para ela poder ter o parto do filho e eles darem a criança para adoção. Essa é a explicação que os amigos de escola da Sharon tinham do porquê ela ter saído de casa, né? Só que aí a gente vai conhecer a babá dessa criança que nasce, para falar que a situação não era bem assim, para explicar também que a relação desse pai e dessa filha era muito complexa, e ele sempre fugia quando ele aprontava algo na cidade ou quando as pessoas começavam a desconfiar da identidade deles. Desde pequena, ela viveu sob o domínio absoluto de Franklin Floyd, que não apenas a sequestrou, mas criou um sistema de controle psicológico e emocional tão forte que a impedia de pedir ajuda, mesmo quando estava cercada por professores e colegas, uma adolescente com futuro promissor. No entanto, essa normalidade aparente escondia um mecanismo de sobrevivência sofisticado. Ela aprendeu a agir conforme o esperado para evitar punições e garantir que ninguém suspeitasse da realidade de sua vida. A contradição entre sua vida escolar
E sua vida doméstica é uma característica comum em vítimas de abuso intenso e prolongado, que se tornam mestres em mascarar sua dor para garantir sua própria segurança. Ela vivia esse ambiente praticamente dessa síndrome de Estocolmo, que você está apegada à pessoa que te sequestrou. Era uma vida de sequestro do próprio pai, que começou a ameaçá-la no sentido da criança, porque ela começou a pegar amor pelo filho que ela estava gerando. E o pai dela começou a falar: se você quer ficar com essa criança, você vai ficar comigo e eu vou controlar vocês. E ele tinha um controle absurdo sobre essa criança que ela estava gerando e sobre automaticamente ela. Então eles se mudam de cidade, e aí por se mudar de cidade, lá vai o FBI tentar localizar uma nova informação, porque toda vez que eles se mudavam de nome, então voltava a ser uma página em branco. O recurso que eles tinham era tentar localizar pessoas que haviam conhecido essa família em algum local para poder relatar o que estava acontecendo. Falando um pouquinho melhor dessa babá, que ela é muito importante para a história, Michelle Couples. Por que ela é importante? Ela foi contratada inicialmente para ajudar com essa criança que nasce, o Michael, né? Então ela é contratada nessa cidade que eles se mudam um dia. A Sharon já vira a Tonya, já começa a trabalhar como stripper, e ela fala do quanto a Tonya era bacana e boa mãe, carinhosa, e a criança era adorável, que a coisa estranha era o pai. A coisa estranha na situação toda da família era o comportamento do pai, que era um homem muito... não era nem a questão de ser reservado, eu ia falar reservado, mas não. Ele era um homem misterioso, ele deixava as pessoas entrarem na vida deles, mas até certo ponto nunca ninguém visitava, não tinha uma avó para visitar a criança, não tinha ninguém. Só tinha uma moça que era também stripper, que acabou virando muito próxima da Sharon, que tem um nome muito parecido, que é Cheryl. A Cheryl, que é uma outra dançarina, que era uma moça de traços italianos, fica muito próximo da família, indo visitá-la semanalmente. E a Cheryl é um ponto importante da história, por quê? Um belo dia, o Clarence está em casa com a babá e ele decide gravar um jogo de televisão em um videocassete. Né? As pessoas mais novas, VHS era um aparelho que você gravava a televisão há muito tempo atrás. E quando ela põe a fita, a babá põe a fita para gravar, a fita dá play automaticamente e no vídeo aparece uma imagem gravada pelo Clarence da Tonya com a Cheryl em posições sexuais, como se fossem vídeos amadores pornográficos, e imagens da Cheryl sendo apertada fisicamente, mais agressivamente pelo Clarence. O Clarence, obviamente, não queria que a babá tivesse visto aquilo, ele meio que se desespera, tira a fita rápido, fala: você não viu nada, a gente só estava brincando, mas aí a babá começa a perceber que talvez o que aquele homem estava fazendo era o comércio sexual do que ela entendia ser a esposa, mas que não era, né, e da melhor amiga da esposa. Então a babá relata isso, a situação, a relação do Clarence com a Cheryl vai ficando muito complexa, vai ficando muito íntima e agressiva, e aí a gente volta naquela outra dançarina de striptease falando que ela via o Clarence começar a ficar obcecado pela Cheryl, perseguir a Cheryl, tanto que ela é a última pessoa a ver os dois juntos, numa situação de briga mesmo, de discussão, de argumentação, que ela tira a Cheryl de perto dele, e o que o Clarence faz é ameaçar jogar o carro em cima delas. Então, é todo um quadro muito estranho do comportamento desse homem que, mais uma vez, as pessoas começam a desconfiar dele. O que ele faz? Pica a mula, sai fugido com a esposa e o filho dessa cidade. E alguns dias depois, a babá relata, um homem para com uma picape na frente do trailer, joga uma garrafa para dentro e explode o trailer, para não deixar vestígios. Não se sabe quem é esse homem, mas provavelmente alguém que o Clarence ou pagou ou convenceu a dar um sumiço no passado da família mais uma vez. Então a polícia encontra, através de denúncia, a picape que o Franklin roubou. Né? O Franklin, então, só para a gente recapitular para ninguém se perder, ele não tinha guarda do filho, como eu falei, estava com aquele casal, ele foi preso por mais uma infração. Quando ele sai da prisão, ele decide que ele quer o filho de volta, ele fica pressionando o casal, O casal, obviamente, não quer entregar a criança, mandam fazer um teste de DNA e descobre-se que a criança não é filha dele, ele não é pai biológico do Michael. Ele não é pai biológico nem da Tonya, ele não é pai biológico de nenhuma dessas pessoas envolvidas. Então a esposa, que na verdade era filha, não é filha.
O neto, que teoricamente era filho, também não tem nenhum traço biológico dele. Não há ligação sanguínea de nenhuma das pessoas envolvidas nesse crime com o dito pai dessa família. Por ele não conseguir essa comprovação, ele não tem direito algum sobre o Michael. E aí o que ele faz? Desiste da criança? Não. Ele vai até a escola da criança com uma arma, sequestra o diretor da escola, leva o Michael dentro do carro do diretor, prende o diretor no meio da floresta e foge com a picape e o menininho. A picape, como eu falei, é encontrada um bom tempo depois, quando eu falo um bom tempo, anos depois, e embaixo da picape um envelope com fotos. Essas imagens levaram à descoberta dos restos mortais de Cheryl Ann Commisso, amiga de Sharon assassinada por Floyd. A descoberta das 97 fotografias escondidas sob a picape de Franklin Floyd revelou um lado ainda mais perturbador. A existência dessas imagens levanta uma questão inquietante. Se ele produziu e manteve esse material por tantos anos, será que ele também o compartilhava com outras pessoas? Redes de exploração infantil costumam operar sob um esquema de troca de material entre abusadores, e a posse de tantas imagens pode indicar que Floyd não era um predador isolado, mas sim parte de algo maior. A qualidade das fotos e a maneira como foram escondidas também indicam que ele tinha consciência do risco de serem descobertas, sugerindo que ele sabia que guardava evidências incriminadoras de algo muito mais amplo. Cheryl desapareceu 6 anos antes de seu corpo ser encontrado. E a única razão pela qual sua morte foi ligada a Floyd foi a descoberta dessas fotos. Em 29 de março de 95 é encontrado um esqueleto de uma mulher na Flórida com próteses mamárias junto e com um tecido, um resto de tecido que aí as coincidências que às vezes salvam uma solução de um crime, porque coincidentemente o tecido que foi encontrado era exatamente o mesmo tecido que ela estava vestindo nas fotos, onde ela era espancada. Né? E aí, posteriormente, conseguimos fazer DNA, mas naquela época ainda não era feito, mas depois conseguiu comprovar que era o corpo de Cheryl Ann Commisso, falando o nome dela direitinho aqui, a stripper italiana, que acabou descobrindo demais sobre a família e ele levou ela à morte com 2 tiros na nuca. Tinha o hábito de registrar suas vítimas? Será que existem mulheres e crianças que passaram por suas mãos e que nunca foram identificadas? Até hoje não se sabe a identidade de todas as meninas que aparecem nas fotos, o que deixa aberta a possibilidade de que Floyd possa ter sequestrado, abusado e até vendido outras crianças. Mas ele nega que tenha sido o autor da morte da Cheryl, ele nega que ele tenha feito qualquer coisa com a Tonya, então ele é aquele homem que não vai assumir nada na prisão num primeiro momento. Mas nós temos um problema nessa história toda, que é o Franklin vai preso, é encontrado a picape, mas o Michael, a criança, ninguém encontra. Quando Matt Burbeck lança o livro dele, chama-se A Beautiful Child, em 2004, a investigação toda vai ser em cima dessa foto que vai gerar o livro, que é uma foto muito enigmática que a gente encontra no Google, tem no documentário, que é o Clarence, muito mais novo, com uma menina de 4 a 5 anos no colo, que é a Tonya, comprovando que ela não era a esposa dele, mas sim o que teoricamente acreditava ser a filha. Mas essa era toda a informação que eles tinham até o momento, e o livro, quando é publicado de uma maneira muito controversa, que o próprio autor fica muito frustrado, porque ele faz toda a pesquisa investigativa para descobrir quem era a Tonya, quem era a Sharon, e ele não consegue essa resposta. Então, por que ele publica o livro sem saber a identidade dessa família real? Eles conseguiram já saber quem era o pai. O Franklin Delano Floyd, a gente sabia, mas ele não dava a identidade real de mais ninguém. E ele tenta, ele entrevista o Franklin, ele faz de tudo, não consegue. Publica o livro na esperança de que com o livro, com o marketing do livro, com toda a assessoria de imprensa colocando ele nos jornais, que mais informações aparecessem. Aquela questão de vamos jogar para o mundo e ver o que volta. E algo voltou. Em 2005, ele recebe um e-mail de uma moça perguntando se o DNA de uma filha da Sharon pode ajudar. E aí vem aquela questão, filha? Ela não tinha só o Michael? E a gente vai descobrir que não. Que aquela criança, como eu comentei, quando ela tinha
Aí, quando ela estava na escola, prestes a entrar numa faculdade, ela engravidou, não era o Michael. Ela engravida e tem uma menina. E essa menina, o Clarence vende. O Clarence, vamos chamar, né, o nome dele real, Floyd. O Floyd vende a criança para um casal que queria ter filhos. A Tonya, aparentemente, depois a gente vai descobrindo com o desenrolar, aparentemente ela teve 3 filhos. O terceiro, último, foi o Michael. Mas tiveram outros 2 que o Floyd se livrou. E a primeira é essa moça, Megan Dufresne, que fica aquela questão documentária, mas como é que ela sabe que ela é filha da Tonya ou da Sharon? Né? Quando estoura todo o caso, a mãe dela acaba contando, foi esse homem que nos ajudou com a tua adoção. Né? E ela identifica, e a mãe dela conta para ela, ela vai atrás de descobrir, vê que realmente ela tem muitos traços parecidos com a Sharon, e ela entra em contato, então, ela é de outra cidade, Nova Orleans, porque ela quer entender quem é a mãe dela, e é feito o exame de DNA, e de fato ela é a filha da Sharon. Então, através do DNA dela, dessa moça, começa-se a traçar de fato qual é a história dessa moça, da Tonya, que era Sharon, e começa-se a resgatar com mais imagens, eles vão começando a ir atrás de mais informações, porque eles queriam entender, afinal de contas, qual era a realidade dessa situação. Nisso, o caso é reaberto, porque novas informações vão surgindo, e entram 2 novos agentes do FBI que decidem que vão pressionar o Floyd, que neste momento já está condenado por conta de ter sido encontrado o corpo da Sharon, dentro da legislação local daquele estado, ele já pode ser condenado à pena de morte. E ele está condenado à pena de morte. Então, os agentes do FBI entendem que assim, agora ele não tem mais nada a perder, vamos pressionar para ver se ele fala. E eles vão pressionando, o Floyd vai falando do passado dele, ele quer mostrar que ele é uma vítima de uma família muito complexa, violenta, e eles vão pressionando, 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 até que quando eles começam a falar do menino, do Michael, ele começa a chorar, ele tem uma instabilidade emocional, que é onde os agentes do FBI falam, é aqui que a gente vai entrar. Conta pra gente de onde vem a Tonya ou a Sharon, quem é ela, onde você, se ela não é sua filha de sangue, como é que você chegou a essa menina? Ele dá um nome, ele fala, ela é filha de Sandy Brandenburg. E aí eles vão atrás de descobrir quem é Sandy Brandenburg, e aí num feliz acaso do destino, essa mulher ainda está viva. E ela vai contar uma história chocante da relação dela com o Clarence. E finalmente a gente vai descobrir o nome real da garota da foto. Ela nasceu Suzanne Sevaks e foi sequestrada por Floyd quando era criança. Ele a criou sobre diferentes identidades, abusou dela e mais tarde forçou-a a casar-se com ele. Então o que o Floyd fez foi pegar essa mulher, a Sandy, que estava numa situação de um casamento extremamente agressivo, onde ela perde a guarda dos filhos, ela está numa situação de desespero, depressão, ela vai até uma igreja, na igreja ela conhece o Floyd fala, eu vou te ajudar, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar de você. Eles se casam, a Sandy começa a passar necessidades financeiras, porque o Floyd não dá dinheiro na mão da esposa para ter controle sobre ela. Ela decide passar cheque sem fundo. E na cidade, no estado em que eles moravam, esse crime gerava 30 dias de cadeia. Então ela é pega, ela é presa por 30 dias. Quando ela volta em casa, os filhos dela não estão lá, nem ele está lá. Ele foge com todas as crianças. Falo todas as crianças porque não era só a Suzanne. Ela tinha mais irmãos e ele fugiu com todas elas. Ela vai até a polícia e a polícia fala, você casou com ele no papel? E ela, casou. Eu falei, então, ele é pai das crianças, a gente não pode fazer nada. É um pai indo passear com os filhos. Tá na tua mão. E nisso ela perde a possibilidade, naquele momento, de rastrear. E ela fica sem nenhum dos filhos dela a vida inteira. Essa mulher nunca reencontrou com os filhos. Só depois de todos esses anos que eles vão começando a reaparecer por conta de toda essa situação, esse crime envolvendo a Suzanne, né? E aí a gente vai descobrir isso, que o Floyd não era pai biológico de nenhuma dessas pessoas, ele só realmente sequestrava essas pessoas,
e tirava o máximo de proveito delas. Seu método era simples, mas eficaz. Ele utilizava informações de túmulos de crianças falecidas e solicitava documentos oficiais em estados diferentes, onde as regras eram menos rigorosas na época. Como não havia uma conexão entre os bancos de dados estaduais, ele conseguia obter novas identidades sem levantar suspeitas. O fato de ter mudado o nome de Suzanne diversas vezes, de Suzanne Servax para Cheryl Marshall, depois para Tonya Hughes, fez com que qualquer tentativa de rastreá-la se tornasse praticamente impossível. Ele não apenas a sequestrou, mas apagou completamente sua existência oficial, recriando uma identidade sob suas próprias regras. Franklin Floyd conseguiu escapar da justiça por décadas, em grande parte devido a uma combinação de falhas sistêmicas, lacunas jurídicas, documentação fragmentada e o próprio perfil meticuloso de um predador socialmente camuflado. Em 1975, quando sequestrou Suzanne Servax, os mecanismos de busca por crianças desaparecidas ainda estavam engatinhando. O National Center for Missing and Exploited Children, o NCMEC, só foi fundado em 1984, quase 10 anos depois do crime. Antes disso, não havia um banco de dados centralizado para casos de sequestro parental ou desaparecimento de crianças. Cada estado lidava com esses casos de forma isolada. Informações raramente eram compartilhadas entre as jurisdições. Quando a mãe de Suzanne, Sandra Brandenburg, foi presa por um cheque sem fundo, Floyd simplesmente pegou a menina e desapareceu com ela. Como legalmente era considerado o padrasto, sua ação não gerou alerta imediato. Se esse crime ocorresse hoje, o nome de Suzanne entraria em uma base nacional em questão de horas e ele teria muito mais dificuldade para se esconder. Além das deficiências institucionais, outro fator decisivo para o desaparecimento prolongado de Suzanne foi o perfil calculista de Franklin Floyd. Ele tinha um talento excepcional para manipular sistemas burocráticos e criar identidades falsas. Desde os anos de 1960, Floyd já havia forjado múltiplas identidades, incluindo Trenton Davis, Warren Marshall e Clarence Hughes. O que torna Franklin Floyd um criminoso tão singular não é apenas a brutalidade de seus atos, mas a maneira estratégica e gradual com que ele transformou cada uma de suas vítimas em prisioneiras emocionais, antes de destruí-las completamente. Diferente da maioria dos sequestradores que cometem seus crimes em um momento de impulso ou oportunidade, Floyd planejou, construiu e manipulou toda a existência de Suzanne Servax. Ao longo de décadas, apagando sua identidade e substituindo-a por versões que apenas ele controlava. E essa é a parte mais triste do documentário, que eu acho que é onde pega a gente no emocional. A gente acaba o documentário entendendo que a gente está vendo a história de uma vítima que nunca teve a chance de viver a própria vida, que nunca teve a chance de ser feliz e que era uma pessoa boa, mas era manipulada, torturada, controlada por esse homem horroroso que colocou ela para trabalhar em indústria sexual, uma moça que tentou por vias próprias traçar um caminho, passou numa faculdade dificílima com bolsa de estudos integral, foi impedida de ficar com os próprios filhos, ela conseguiu ficar só com um, porque esse um ele pegou a preço e queria para ele, e quando ela começa a dar trabalho para ele, ele se livra dela e se livra também da criança, porque ele acaba confessando de tanta pressão da polícia. Quando eles perguntam aonde está o menino, ele fala: eu dei 2 tiros na nuca dele igual eu fiz com a Cheryl, para ele não sofrer, e ele está jogado numa determinada região, numa interestadual. Um dos maiores desafios para a polícia foi o fato de que Floyd deu informações genéricas, indicando uma área extensa e repleta de animais selvagens, incluindo
porcos selvagens que poderiam ter devorado qualquer traço do corpo. Mas isso levanta uma questão crucial. Por que Floyd escolheria justamente aquele local? Ele era um criminoso meticuloso e manipulador. Será que ele simplesmente mentiu para se manter no controle da narrativa até o fim? Outro detalhe que indica que nem todas as áreas foram exploradas adequadamente é o fato de que o FBI levou anos para conectar os crimes de Floyd e reconstruir sua trajetória. Durante esse tempo, ele passou por diversos estados, incluindo Oklahoma, Texas, Louisiana e Flórida, todos potenciais locais onde o corpo de Michael poderia estar. Apesar da confissão, Floyd era um mentiroso compulsivo e sua palavra não podia ser levada como verdade absoluta. Ele poderia muito bem ter fornecido um local falso, apenas para desviar as investigações e garantir que ninguém descobrisse a verdade. Além disso, ao longo dos anos, novas tecnologias forenses e ferramentas de rastreamento surgiram, como sensoriamento remoto e varreduras por radar terrestre. Mas não há registro de que essas técnicas tenham sido amplamente aplicadas nas buscas por Michael. Isso significa que o mistério pode não estar resolvido, apenas adormecido. A linha do tempo de desaparecimento de Michael também sugere espaços em branco, que nunca foram totalmente preenchidos pelos investigadores. Quando Floyd sequestrou o menino da escola, ele sabia que estava cercado. Sua identidade já havia sido descoberta e ele já estava na mira do FBI. Se ele realmente tivesse intenção de matá-lo, por que fugir em vez de executar o crime imediatamente? Floyd dirigiu por horas antes de desaparecer sem deixar rastros. Isso poderia indicar que ele estava levando o menino para outra pessoa. Talvez alguém que já estivesse preparado para recebê-lo. Outra possibilidade é que Floyd tenha deixado Michael com alguém temporariamente, planejando recuperá-lo depois, mas tenha perdido o controle da situação ao ser preso. Se isso for verdade, Michael poderia ter sido criado sob um novo nome, sem jamais saber sua verdadeira identidade. O maior obstáculo para essa teoria é a falta de evidências concretas. Nenhum registro oficial de adoção ilegal foi encontrado e nenhuma denúncia plausível de um menino desaparecido que pudesse ser Michael surgiu ao longo dos anos. Mas isso não significa que seja impossível. Floyd vivia à margem da sociedade, frequentando comunidades isoladas e lidando com pessoas que também operavam fora da lei. Ele pode ter usado contatos subterrâneos para entregar Michael a alguém que nunca o registrou oficialmente, dificultando qualquer tentativa de rastreamento. Se Michael ainda estiver vivo, ele provavelmente não tem ideia de quem realmente é. Essa possibilidade é tão angustiante quanto a ideia de sua morte, porque significaria que ele passou toda a vida acreditando em uma mentira, sem saber que sua verdadeira família passou décadas procurando por ele. Se um dia esse mistério for resolvido, será um dos maiores e mais impactantes desfechos da história criminal americana. O que torna Michael diferente das outras crianças que Floyd sequestrou ou descartou é o fato de que ele era filho de Suzanne, a única vítima sobre quem Floyd manteve controle total por décadas. Suzanne não foi apenas uma vítima para ele. Ela foi um projeto, uma obsessão que ele moldou desde a infância. Quando Suzanne morreu, Michael se tornou sua última conexão com essa história, o que significa que abandoná-lo poderia ser, de certa forma, aceitar que sua criação estava desmoronando. Há um padrão claro nos criminosos narcisistas como Floyd. Eles não veem suas vítimas como pessoas, mas sim como extensões de si mesmos. Suzanne era a filha perfeita, que ele transformou à sua maneira, e Michael poderia ter sido um reflexo dessa tentativa distorcida de posse e controle. Se ele manteve Michael por mais tempo do que outras crianças, isso pode indicar que ele queria fazer a dinâmica que teve com Suzanne, desta vez com o filho dela.
No entanto, o comportamento de Floyd sugere que ele não soube lidar com Michael como soube com Suzanne. Diferente da mãe, o menino não foi condicionado desde o nascimento. A obedecê-lo, com apenas 6 anos, já demonstrava rejeição aberta ao sequestrador. Relatos da família adotiva de Michael mostram que ele tinha pavor de Floyd e o chamava de homem mau, o que indica que não houve tempo suficiente para que Floyd estabelecesse um domínio psicológico sobre ele. Isso pode ter sido um dos fatores que levaram à sua suposta execução. Michael não era uma vítima ideal para os padrões de Floyd. Ele resistia, era independente e já tinha memórias de outra vida, o que tornaria impossível recriar o tipo de submissão total que ele alcançou com Suzanne. Nesse sentido, a diferença crucial entre os dois é que Suzanne cresceu acreditando que Floyd era sua única opção, enquanto Michael sabia que existia um mundo fora do controle dele. Então, o que eu acho importante nesse caso, para as pessoas acompanharem o que me choca, a gente fala tanto de serial killer aqui no canal, pessoas cometem crimes com um número gigantesco e o número nos impressiona. Esse caso impressiona porque é um homem que não tinha motivo algum de fazer o que ele fez, de pegar essas crianças que, num quadro de vulnerabilidade, só precisavam de uma família. Ele se passa por pai dessas pessoas e até por marido, né? Importante, ele vai mudar o cargo de pai para marido, porque quando eles fogem de uma cidade para outra, a polícia está procurando o pai da Tônia e não o marido. Então ele casa com a própria filha para poder chegar numa cidade e não ter um depoimento de um pai, uma filha e um neto, e sim de um casal e uma criança. Então ele manipula tudo para ele sempre sair vencendo nesse jogo de manipulação. E a gente precisa entender o monstro que ele realmente era, porque é esse o nome que a gente tem que chamar, um monstro que fez da vida de uma moça inocente, boa e capaz, um inferno. E a gente nunca deve culpar uma pessoa nessa situação e tentar ajudar quando a gente percebe os sinais. Uma moça que poderia ter tido um futuro brilhante, ter sido uma excelente mãe, se não fosse a manipulação desse monstro, mas que ela merece ser celebrada pela mulher que ela foi. E essa era a Suzanne, a garota da foto.